No livro de Gálatas, no capítulo 4, diz que o Evangelho nos isenta da lei. Então, não precisa guardar o sábado e evita comer, e deixar de comer carne de porco. Olha aí o que os nossos irmãozinhos estão querendo ver aí, a liberdade das leis. Como é que é isso, professor? Lá em Gálatas 4, realmente, ali a partir do verso 21, ele começa a dar uma explicação, dá-nos entender de que hoje nós temos uma igreja livre. Como é que é isso aí, meu amigo? Realmente, esse capítulo isenta as leis de Deus, tanto os 10 mandamentos como aquelas leis dos animais, dos alimentos puros e impuros? Como é que é? Olha, é muito importante nós auxiliarmos nossos queridos, sinceros e honestos irmãos evangélicos neste ponto. Porque muitos irmãos, ao lerem a carta aos Gálatas, pensam que a lei de Deus foi abolida. Na verdade, queridos irmãos, digo irmãos com toda a sinceridade do meu coração, porque assim os considero. Queridos irmãos, temos que analisar uma coisa. Paulo em Gálatas, ele não está sendo contra a lei de Deus, mas ele está lidando com um sistema religioso que colocava a lei de Deus no lugar errado. Quer ver uma coisa? Vou ler para você o capítulo 3, que também é uma das bases para você entender o capítulo 4 e toda a carta aos Gálatas. Capítulo 3, a partir do verso 1, olha que interessante. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Perceba, os Gálatas estavam querendo adquirir a salvação pelas obras, pela observância da lei. Eles acreditavam que se eles observassem todas as instruções da lei de Moisés, pronto, eles estariam salvos. Paulo está sendo contra este comportamento, diríamos, legalista, que coloca a lei como meio de salvação. Agora, Paulo não é contra os padrões morais de Deus, por quê? Você percebe na própria carta aos Gálatas, a partir do capítulo 6, que Paulo já começa a demonstrar que mesmo nós sendo salvos unicamente pela graça, o resultado dessa graça atuando no nosso interior é a prática de boas obras. Então em Gálatas 6, por exemplo, olha o que ele diz aqui, no versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Verso 4. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Verso 9, olha que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem. Ora, a lei nos ensina a fazer o bem. Os mandamentos nos ensinam a fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então veja, Paulo não é contra os padrões morais de Deus. Ele é contra colocar a lei como meio de salvação. Então, analise esse contexto geral da carta aos Gálatas e não se esqueça de um texto fundamental, Romanos 7:12. Ali Paulo diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. Ele dá 3 características para a lei. A lei é santa, ou seja, é sagrada. A lei é justa, ou seja, não há injustiça alguma nela, e ela é boa. Então, jamais ele poderia abolir a lei. O que ele faz é tirar a lei do seu lugar errado. A lei não pode perdoar você e eu. A lei não pode nos colocar no céu. Só Jesus Cristo. A lei é o resultado de um coração transformado pela graça e nunca, jamais o meio de salvação. Então, analise esse contexto todo e você vai perceber que o Evangelho não nos dá liberdade para pecarmos ainda mais. O Evangelho, ele nos liberta do poder do pecado, da culpa e a cada dia nos torna mais semelhantes a Cristo.